Acendam as luzes, por favor. Dando sequência a este maravilhoso evento, seguiremos com o painel Governança Climática Sustentável, o futuro da educação no Brasil, que tem como título Educação para um Brasil Verde, formando cidadãos conscientes com práticas sustentáveis. Neste painel, especialistas discutirão como a educação pode formar cidadãos conscientes, integrando práticas sustentáveis para um futuro mais verde. Para tanto, convidamos ao palco os painelistas, a presidente da Rede Governança Climática e Sustentabilidade, Renata Andrade, a coordenadora do Fórum de Bioeconomia da Amazônia, Mila Miranda, a diretora de Sustentabilidade Platinum Element Holdings, LLC, doutora Rosana Ramaciotti, o vice-presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Henrique Lagos, e como mediador, convidamos o conferencista internacional Fabrício Eduardo Martins. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Fabrício Eduardo Martins, nosso conferencista internacional, passo-lhe a palavra para a mediação deste painel. Olá, queridos, bom dia a todos. Tudo bem? Você já olhou para essa pessoa que está do seu lado? Que bom que você veio. Do jeito que você falou, que pode ser melhor. Que bom que você está aqui. Diga a essa pessoa, você é parte. Você é uma peça fundamental para a transformação do Brasil nesse tempo. Bem, como é bom fazer parte disso. Como é bom estar aqui nessa manhã, poder fazer parte desse tempo não inovador, apesar de ser um tempo inovador, mas um tempo tão transformador como esse que nós viveremos como nação brasileira nos próximos dias. E esse painel ele tem uma estrutura muito incrível. Eu acredito que esse painel ele traz uma estrutura disruptiva e não só pessoas que têm carregado um legado de inovação, mas sim pessoas que têm transicionado princípios de uma transformação tão poderosa para o Brasil nesses próximos dias. E o tema desse painel é governança climática sustentável, o futuro da educação do Brasil. Nós discutiremos esse painel sobre esse veículo tão importante que é a educação, que traz essas bases de princípios para transformação, tanto desse tempo, quanto também para o próximo tempo. A educação é uma estrutura, uma ferramenta extremamente poderosa e também geracional. Nós sabemos que o efeito dessas ferramentas, de todo esse trabalho, de todos esses projetos, não somente trará para esses dias uma transformação muito exponencial para o Brasil, mas também deixará para a próxima geração, para a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, um caminho e uma estrutura bem melhor preparada para eles. E nesse painel está conosco aqui a Renata Andrade, presidente da Rede de Governança Climática e Sustentabilidade. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria que o pessoal colocasse um vídeo, se pudesse também diminuir as luzes, para poder facilitar a visualização desse vídeo, por gentileza.
luzes. Infelizmente, eu acho que o pessoal esqueceu de conectar o cabo de áudios. O vídeo estava sem áudio. Mas é que a gente pode passar no final e o pessoal conseguir corrigir lá em cima. Agora eu vou iniciar minha apresentação, se vocês quiserem colocar nos slides. Eu vou falar de uma forma bem pragmática. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade pelo convite de estar aqui nesta manhã de hoje. Vim propositalmente com as palhetas do nosso evento, né, vamos falar sobre propósito, governança e convergência. Não tem como a gente falar de propósito sem a gente falar de educação. Né? Eu acredito que a educação é a base, não só do nosso país, é a base da nossa governança, que se resume em 3 palavras-chave, que é liderança, estratégia e controle, que são colocadas em prática justamente para a gente poder avaliar, monitorar e entregar resultados efetivos na administração pública. Pensando nisso, eu criei a primeira rede de governança climática a nível mundial. Hoje em dia a gente fala em mudanças climáticas, adaptações em mudanças climáticas, adaptação em mudanças climáticas. Porém, a governança climática é um pioneirismo da RGCS. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é justamente promover políticas públicas de sustentabilidade. Temos 10 projetos inovadores. Hoje eu vou trazer para vocês apenas 3 que eu foquei relacionado à nova lei de política de educação ambiental. E temos também como nossos valores a ética, a transparência, a eficiência e a eficácia. Pode passar, por gentileza, os slides. A RGCS ela foi fundada no Dia Mundial do Planeta Terra. Estamos próximo aí do aniversário da RGCS. E agora, no dia 22 de abril, Dia Mundial do Planeta Terra, nós vamos estar com um ano de fundação. A rede ela foi oficialmente lançada no plenário do Senado Federal no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós escolhemos datas emblemáticas justamente para a gente poder marcar o futuro de uma transformação em nível nacional. Próximo slide. Aqui eu trago para vocês os nossos 14 eixos de governança climática. Na RGCS a gente acredita que não adianta a gente falar de um tema isolado. Né? Hoje eu vou tratar especificamente da governança educacional. De que forma a governança educacional está correlacionada com as mudanças climáticas? Mas aqui nós temos aí 14 eixos. Eles se complementam e eles convergem entre si. Para quê? Para que a gente possa realmente entregar resultado. Para que a gente possa ter uma governança climática eficiente, eficaz. Próximo, por gentileza. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês da trajetória da educação ambiental. Escolhi essas 3 leis. A gente pode falar de uma forma beneficente relacionada à educação ambiental. Nós temos a primeira lei, né, que é a Lei 6.938. Ela foi sancionada no dia 31 de agosto de 1981. Olha quanto tempo, pessoal, nós tivemos a primeira lei, que fala sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. E qual que é o objetivo da Lei 6.938 de 81? É justamente promover melhoria na qualidade ambiental do nosso país, através de ferramentas, através de órgãos fiscalizadores. Foi a Lei 6.938 de 81 que criou o CISAMA, que criou o CONAMA, que criou o IBAMA, que são órgãos fiscalizadores e que controlam de que forma essa gestão funciona. Nós temos também a Lei 9.795. Ela foi sancionada no dia 27 de abril de 1999. E o que é que diz essa lei? Essa lei ela trata de diretrizes da educação ambiental, da política de educação ambiental. Observem vocês, de 81 até 99, nós tivemos aí um lapso temporal de 18 anos. 18 anos após a criação da Política Nacional de Educação, nós tivemos aí a PNEA, a Política Nacional de Educação Ambiental, 18 anos. E recentemente, o ano passado, no dia 17
de junho de 2024, nós tivemos uma importante atualização no IDEA, ou seja, 25 anos. Olha só, pessoal, 99 e 2024. Demorou mais 25 anos para o nosso Brasil pensar em mudanças climáticas. E todos vocês estão sentindo na pele todos os efeitos de alterações que as mudanças climáticas têm impactado a sociedade. E essa lei, né, que é a nova Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 14.926 de 2024, ela traz 4 alterações importantes. Quais são essas alterações? É o artigo 5º, o artigo 8º, o artigo 10º e o artigo 13º. Eu vou disponibilizar aqui para vocês. Pode passar os slides? Aqui a gente vai tratar primeiramente o artigo 5º, que é a primeira modificação. O artigo 5º ele traz, na verdade, toda a parte da base da educação ambiental. Antigamente tinha 7 incisos, foram acrescentados mais de 2 incisos. É o inciso 8 e o inciso 9. O inciso 8, na verdade, ele traz uma novidade. É justamente o que? Estimular a educação individual e coletiva em todos os níveis de educação. E pode permanecer aí, pessoal. E quais são essas alterações? Você vai estimular a educação de todas as escolas, mudanças climáticas, proteção e incentivo à biodiversidade, e vamos falar também sobre a vulnerabilidade climática, os riscos a desastres naturais. Qual foi a outra alteração? O inciso 9. E o que é que ele fala no inciso 9? No 9, ele vem com uma forma de dar um suporte à lei anterior da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 6.938 de 81. Então, esse inciso ele vem dar um suporte para que a gente possa falar em diretrizes curriculares que sejam focadas na educação ambiental. Próximo slide. Artigo 8º. Aqui ele traz uma especificação. Todas essas práticas que serão realizadas no artigo 5º, naquele artigo anterior que a gente conversou, eles deverão utilizar uma metodologia. E qual será o foco dessa metodologia? Experimentos e práticas que estejam relacionados às mudanças climáticas, à proteção de biodiversidade e os riscos a desastres naturais. Nós tivemos aí o artigo 10º, que estabelece que todo esse modelo educacional ele tem que ser feito de uma forma integrada. Então, a gente tem que ter dentro da escola toda a integração entre pais, alunos e professores. E toda essa metodologia tem que ser fiscalizada. E a última alteração diz respeito ao artigo 13º, que impõe ao poder público toda essa organização, essa implementação dessas ações são de responsabilidade do poder público. Incentivar e estimular para que a coletividade seja sensibilizada com os temas relacionados a mudanças climáticas. Próximo slide. Aqui eu trago para vocês o nosso modelo, que é a governança climática em rede, justamente para a gente contemplar todas as alterações feitas na Lei 14.926, a RGCS criou esse projeto. E o que esse projeto ele traz de inovador? Além dele ter seu respaldo legal na legislação, ele traz justamente a integração da escola, da sociedade, dos pais e dos alunos através de uma plataforma digital, através de um material exclusivo que foi criado pela RGCS, contemplando as nossas 14 modalidades inovadoras de governança climática e a certificação. Todas as escolas que fizerem parte desse projeto, elas serão certificadas e serão premiadas, todas as escolas de estado em governança climática. Próximo slide. Aqui eu trago para vocês a Exa Smart City.
Essa ExSmart é uma estação meteorológica modular de baixo custo, onde ela possui 11 sensores que medem desde velocidade do vento, luminosidade, pegada de carbono, irradiação solar, que inclusive para as escolas é algo extremamente importante, e a partir do grau 3, toda atividade que a criança estiver exposta ao sol, estiver acima desse grau, é perigoso, né? Inclusive, risco de câncer de pele. Então, essa estação meteorológica, ela está integrada dentro da plataforma e todos esses dados são integrados, não só pela comunidade, pela Defesa Civil, o prefeito, os próprios pais dos alunos vão ter acesso a todos esses dados, as crianças vão aprender a monitorar o clima, né, de uma forma interativa, justamente estimulando o conhecimento e fazendo com que essas crianças sejam realmente, como a deputada Grace falou aqui, agentes de transformação. Não tem como a gente falar em futuras gerações se a gente não investir nessa nossa geração atual, que são as crianças. Próximo slide. Aqui eu trago para vocês o nosso pioneirismo na geração de conhecimento. O volume 1, eu trago aí as 7 primeiras modalidades de governança, que foram feitas de uma forma integrativa, com a revista em quadrinhos, para que a criança possa aprender brincando. Nós temos aí o Sol, que representa a governança energética, o aviãozinho, que é a nossa governança aeroespacial, uma novidade que atualmente a gente não tem em local nenhuma abordagem significativa relacionada à governança aeroespacial. Temos aí o livrinho, que é a governança educacional, a plantinha, que é a nossa governança agropecuária, né, agrária. Temos a gotinha, que a gente representa e estuda a governança hídrica. A latinha, que é a recicleia, né, a nossa governança circular relacionada aos resíduos. O boto rosa, que foi escolhido propositalmente para a gente representar a biodiversidade brasileira. No volume 2, a gente traz as outras 7 modalidades de governança. A gente tem o RIVO, né, que é a nossa governança de saúde, temos a nossa governança econômica, que é representada pelo cifrão, o ônibus, né, que é a nossa governança urbana, o prefeito, né, que representa a governança corporativa, a casinha, que é a governança territorial, que é importante a gente ensinar para as crianças aonde pode ser construída casas, onde não pode, todos os riscos que envolvem se não houver uma construção adequada. Temos o computador, né, que é o TEL, na verdade ele representa a governança tecnológica, e o globinho, que é a governança climática. Então, esses 14 personagens, eles tentam mostrar para a criança a importância de cada modalidade de governança. E que todas elas, em conjunto, elas interferem diretamente no nosso clima. E temos também o nosso livro, que é a Governança Climática em Ação, onde eu escolhi todas as bandeiras do nosso Brasil. Dentro dele, não sei se vocês conseguem observar, mas o planeta está suando, que representa significativamente todo o território nacional precisa agir o mais rápido possível para que a gente possa diminuir esse impacto do aquecimento global em nossas vidas. Então, primeiramente, eu só posso falar aqui para vocês desses nossos 3 projetos educacionais. Eles foram criados exatamente para a gente poder contemplar essas alterações da nova lei, né, a nova política educacional climática. Temos ainda 10 projetos inovadores, né, que em outro momento, em outra oportunidade, eu devo discorrer aqui para vocês. Pode passar. Muito obrigado, doutora Renata. Tem mais um slide para agradecer e deixar a mensagem para a cidade de vocês, cada estado, cada prefeito, cada vereador. Cada membro da sociedade, cada cidadão pode ser esse agente de transformação. Né? E aí eu trago a mensagem final para que vocês reflitam o que vocês estão fazendo hoje para o meio ambiente. Quais são as suas ações individuais que estão impactando toda a coletividade?
Eu gostaria de deixar a IGCS à disposição de todos vocês, agradecer por terem me ouvido, né? Foi uma breve apresentação, mas estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora Renata, presidente da Rede de Governança Climática. Agora queremos aqui passar para a nossa segunda panelista, que é a doutora Rosana Ramacciotti, diretora de sustentabilidade da Platinum Element. Bom dia, pátria amada chamada Brasil. Somos privilegiadas que nosso Criador nos colocou nesta nação como cidadãos e cidadãos brasileiros. Meu agradecimento ao presidente ao ministro Nardes, a toda essa equipe, deputada Grace, por fazer parte desse momento e trazer o nosso pastor aqui do Brasil, Dr. Jayon, e trazer a minha pessoa aqui para retribuir aquilo que Deus tem feito na minha vida para a nação do Brasil. Moro na Califórnia há 32 anos e estamos trabalhando o que nós chamamos as cidades inteligentes. E eu não entendo muito das leis e dos conceitos brasileiros por estar fora há muito tempo, mas nós sabemos que o planeta Terra está doente. E quando eu fui chamado numa palestra com as Nações Unidas, todos falaram a mesma coisa. As nações do mundo estão preocupadas com o planeta. E aí estamos aqui por essa razão, na verdade, Renan? Cada um na sua posição, cada um na sua paixão, e eu creio que todos nós temos em comum algo importante, um propósito para um Brasil melhor. E temos que trabalhar mais do que nunca para que a próxima geração, os seus filhos e os seus netos, tenham o direito de viver uma vida que o Brasil merece. E nossa parte é trabalhar nas cidades inteligentes. E o que é uma cidade inteligente? Smart Cities. Existem vários tipos. Existem alguns tipos de cidades inteligentes que têm o conceito de controle da população. Porém, o nosso trabalho com as nações do mundo, estamos trabalhando com 8 nações, na África, nas Filipinas, estamos de olho no Brasil neste momento, procurando a oportunidade que possamos lançar esse projeto aqui. Temos as finanças, já temos investidores, temos trilhões de dólares à nossa disposição para que a nação do Brasil, as nações do mundo, sejam melhor. E o que é uma cidade inteligente no nosso conceito? É uma governança fortalecida, que quer dizer que vamos criar vizinhanças, residências, que fazem a governança um espaço de esperança. O Brasil sabe que é difícil para o brasileiro acreditar no governo, mas nós sabemos que esta oportunidade que temos aqui, eu acho que nasce aqui neste momento, vai expandir para o Brasil todo. Mostrarmos para os cidadãos brasileiros que o nosso propósito é criar cidades fortalecidas pelo governo para que os brasileiros tenham uma vida melhor. E para a nossa empresa, nós trabalhamos com 4 pilares que é muito importantes. E a primeira é residência. Todos devem ter acesso. Nós sabemos que, se somos os donos dessa terra, o dono dessa terra deveria ter uma residência, uma chave na mão, que é a sua residência, que é o seu lar. E essa é a nossa parte principal no conceito de cidades inteligentes. Criamos cidades com casas que irá dar acesso a todas as classes sociais, principalmente para nós, os veteranos, e a minoria que nos Estados Unidos seria o negro e os latinos. E para o Brasil, realmente, é mais se referindo às classes sociais mais baixas. Nós estaremos trazendo casas pré-moduladas para o Brasil, para ser construído aqui na nação. E dessa maneira fazemos um segundo pilar. O primeiro, residência, que dá direito a todo brasileiro ter uma chave na mão e dizer: este é o meu lar. Esse é o mínimo que o governo brasileiro deve facilitar e trazer estratégias colaboradoras
chave na mão. Dizer, este é o meu lar. E dessa maneira estamos trazendo essas casas pré-moduladas, são casas de vários tamanhos. Começa o segundo pilar, que é a construção de trabalho. E as pessoas que receberem essas casas serão participantes desta história. Cada trabalhador será treinado por semanas e meses, e aí começa a construção. O nosso projeto principal, nosso projeto piloto, será no Texas, em Dallas, Somerville, perdão. E aí, dali estaremos invadindo outras nações do país da Quênia, estaremos já em contrato com 100 mil propriedades. Nosso desejo é realmente que o Brasil seja um exemplo de cidade inteligente. E nós sabemos que a possibilidade é maior do que para qualquer uma nação, porque existem muitos lugares, países como Acre, né? Já comentamos, já olhamos para Minas Gerais, já olhamos para alguns lugares e sabemos que a possibilidade está nas nossas mãos. Eu vou dizer também sobre uma energia que é limpa e saudável. De novo, nós não olhamos particularmente nas possibilidades de trazermos colaboradores, como ela mesma disse, né, a Renata, o RGCS, eles fazem um estudo e procuram a solução. E aí, juntos, a convergência para um país melhor, podemos trabalhar nisso. Energia limpa. Vimos aí um vídeo de uma criança que nasce sem esperança, porque nós fomos negligentes, cidadãos do mundo, de permitir aquilo para os nossos filhos. Porém, este tempo, 2025, é o tempo que Deus vira a chave para as nações do mundo, onde vamos corrigir aquilo que nós mesmos criamos para o planeta Terra. A energia é muito, muito importante. E, claro, o básico é uma água limpa. Estive já em alguns países da África e ver uma criança de 5 anos pegar uma água literalmente marronzinha e tomar. E aí fica com o estômago bem inchado de enfermidades. E às vezes a gente abre a nossa torneira e não dá crédito que somos agradecidos pelo Senhor, o nosso Criador. Temos uma água limpa, mas a grande população do mundo não experimenta isso. Então, queremos melhorar com os colaboradores a qualidade da água no Brasil. Parece uma coisa simples, porque temos rios e mares, mas não é. E aí estamos trabalhando com colaboradores desta área também. É outro pilar muito interessante e importante para nós. E aí, para nós, que também estamos bem perto, a agricultura orgânica, que a gente chama Smart Farms, já tem sido experimentado em outros países do mundo. Infelizmente, no Brasil, a maconha está liderando as cidades dos Estados Unidos, as cidades de farmácia, fazenda, né, orgânicas, perdoa que eu quase não falo português, mas nós sabemos que agora estamos transferidos para as cidades inteligentes, vão se autossustentar com alimentos orgânicos através desse sistema. É bem econômico, não exige espaço e fica protegido do clima do verão e do inverno. E aí o mais importante para nós é o pilar da integridade. Nós sabemos que existem soluções para as nações, mas começa comigo. Então nós temos que entender que temos que nos sacrificar um pouquinho. Existem leis que ajudam a população, mas só que nós não executamos a lei como deveria ser feita e intencional. Este é o tempo, eu acredito, cidades inteligentes, onde existe uma harmonia de sustentamento. Primeiro nós damos a identidade para o cidadão brasileiro, com a sua residência, com o seu lar, onde vai criar uma família saudável, onde a água é saudável, onde o clima é saudável. Claro, começa sempre com a educação. E nessas cidades inteligentes que nós estamos criando, existe um fator um pouquinho diferente, que é um pilar extra, é a parte de mentoria. Todas essas cidades terão níveis
todas as esferas de influência, para que os filhos e os filhos dos nossos filhos sejam educados na paixão de cada um. Estamos nesse processo e acreditamos que o Brasil será parte dessa grande história. O Brasil será um país melhor. Queridos, nós passaremos agora para o nosso terceiro palestrante, que é o Dr. Henrique Silveira. Ele é vice-presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Muito obrigado a todos pela presença. Agradecer a pessoa do ministro Augusto Nares pelo convite, a Gilberto, a Grace. Obrigado também por nos prestigiar aqui. Bom, pessoal, eu vim aqui, acho que é importante a gente começar, como começou a colega Renata, fazendo essa inovação legislativa, que é uma inovação importante de como a gente deseja mudanças para o nosso país, a ponto de fazer uma lei que exorta os governos a criarem mecanismos de educar melhor as suas crianças, né, para uma consciência climática. A gente é muito bom de desejar coisas, convertê-las em leis também são muito bons. De colocá-las em prática não somos tão bons assim. A gente tem desafios. Eu acho que o nosso papel aqui dentro da casa, do controle da administração pública, é justamente esse. Como desenvolver os mecanismos que, por meio do controle, gerem estruturas de governança e façam com que os governos subnacionais, aqui o governo federal, possam construir uma educação melhor no nosso país. Temos alguns tipos de desafios. Eu agrupo eles em dois grandes grupos. O primeiro é de ampliação ao acesso. E o segundo é de melhoria da qualidade. Então, são os dois grandes desafios brasileiros. A ampliação do acesso ela é relevante, pessoal, porque a gente tem uma legislação super desenvolvida, com materiais extremamente interessantes sobre governança climática. Você não tem crianças na escola. Eu preciso ter crianças na escola e crianças capacitadas por professores qualificados. Dentro da escola, no Brasil, o nosso desafio começa na educação infantil. A gente tem 38,7% das nossas crianças de 0 a 3 anos frequentam creche. Só. São 2,3 milhões de crianças fora das creches nesse país. Essas pessoas, né, naturalmente, quando a criança vai para a creche, os pais têm o desafio de conseguir se desenvolver economicamente, porque alguém tem que tentar cuidar dessas crianças. Eles não têm uma idade extremamente fundamental, né, nesse fim, para que ela possa começar a sua alfabetização. Então, nosso desafio de leitura, de matemática, começa aí, e ampliação desse acesso. Então, por mais que eu possa pensar, e faz todo sentido, a gente tem que pensar em desenvolver a aprendizagem focada em desenvolver competências nas pessoas, um olhar ambiental. Eu preciso me preocupar que as pessoas consigam entender o que elas leem. Esse é um desafio primário no Brasil. E não é um desafio simples. Né? Porque o nosso país, infelizmente, se a gente olhar os dados dos exames internacionais, como por exemplo o PISA, né, por exemplo, de matemática, a gente tem 49% das nossas crianças não conseguem fazer uma equação de soma de algoritmos de 3 dígitos. 49%. 9% dos alunos brasileiros não usam, sabem o que é a básica. A básica. Não sabem, não conseguem usar. De acordo com o PIRS, que é o exame de leitura, né, proficiência na leitura, o exame internacional, nós participamos pela primeira vez em 2023, e fiz a primeira vez em 2021. O PIRS revelou que o brasileiro, nossos alunos, 49% deles não têm capacidades básicas de leitura, de identificar uma informação num texto, colocar ela depois. O nosso desafio ele começa antes do que o que a gente está ensinando para as pessoas. É claro que isso é relevante. Eu preciso resolver problemas mais básicos. Esses problemas, quando eu falo de ampliação do acesso, colocar as pessoas nas escolas, passam por ferramentas da administração pública.
Então, a gente olha, você tem repasse de Fundeb, que vai para o município, passe de fundo de participação dos municípios, passe de fundo de participação dos estados, além das verbas estaduais e municipais que os municípios recebem. O gestor aplica essa verba. Se você tem um município, né, em que boa parte dos seus alunos não frequenta a escola, deveria ser uma prioridade que você construísse uma creche para receber esses alunos. Nossa governança não chega aí. Eu tenho que ter uma fiscalização sobre resultados, né, de volume de crianças na creche, volume de crianças que tem não levado dessa creche, né, falando mesmo de creche, que poderia falar de ensino básico, mesmo superior, no cenário, mas o nosso desafio começa aí, questão de acesso. A gente avançou muito na educação básica, 96% dos nossos jovens estão na educação básica, matriculados, são avanços. Nossa família é catalisador desse processo, porque você recebe também a partir do volume de criança matriculada, mas isso não chegou no ensino fundamental, perdão, no ensino infantil. Então, melhorar esse cenário. Hoje a gente vive a era das PPPs sociais, um grande impulso do governo, a Caixa Econômica teve um chamamento público de 72 municípios que qualificaram para receber esse tipo de projeto modelado e vão passar a construir isso com recursos públicos. Acho que é uma forma interessante de nós melhorarmos o acesso ao ensino. Mas o nosso grande problema, deputados e todos os presentes, é que está na qualidade desse ensino no nosso país. Eu dei alguns dados aqui que são alarmantes, né, mas acho que eles trazem um diagnóstico do nosso problema. A gente investe hoje em educação, tanto quanto os países da OCDE investem. Estudo Education at a Glance da OCDE 23. O nosso investimento global é equivalente à média, né? Só que ele está muito focado em ensino superior, muito focado em ensino básico, investimento público. Isso é um problema para um país que tem deficiência de acesso à creche e para um país que não consegue desenvolver aprendizagens básicas de matemática e de leitura. Então, inverter um pouco esse tipo de qualidade do nosso investimento. A de olho olha muito para isso, né? O que ensinamos, como as pessoas aprendem e como a gente deveria produzir políticas públicas focadas nesses dados. A gente teve recentemente no Senado Federal, um grupo de especialistas, do qual faz parte, tentando incutir no nosso Congresso essa mentalidade de que o nosso Plano Nacional de Educação que está em discussão deveria se preocupar com esses dados. Ele deveria construir políticas públicas a partir de dados e fiscalização a partir de resultados. E, por sua vez, olham para a melhoria desses dados. Não é como a gente desenvolve política pública no nosso país. Isso precisa melhorar. Nosso momento é agora. A gente está numa discussão do novo PNE aqui no Brasil. Acho que, para além de nós fazermos novos desejos super ambiciosos, precisa ser um pouco mais humilde em construir estruturas colocadas na política pública, e o gestor público é accountable, e ele tem que responder pelos dados, a melhoria desses indicadores no seu local. A gente não pode mais viver num país em que, como aconteceu na semana passada, há uma luta da sociedade civil para ter acesso ao dado do SAEB, né, que é o Exame Nacional de Avaliação da Educação Básica, enquanto as nossas crianças aprenderam. O dado do tal do INEP, do Ministério da Educação, que divulgar para a população. E porque esse dado revelou que 49% das nossas crianças não estão alfabetizadas adequadamente. Então, por que a gente desenvolve um exame público cujos dados não podem ser divulgados, por exemplo, o INEP? Eles são falhos na sua estatística. Mas o exame é desenvolvido por tipo de governança pública que a gente tem na qualidade do gasto que nós fazemos ao desenvolver o exame, cujos dados não poderiam ser divulgados por uma falha no próprio exame que foi desenvolvido no recurso público. É um absurdo que a gente vive. Então eu gostaria de... Obrigado. Eu acho que o bom da minha fala, o propósito de hoje, é a gente tentar garantir esse tipo de governança dentro da administração pública. Os nossos gestores olhem, com base em dados e resultados, sempre com fundamento científico, o que as nossas crianças aprendem, mais do que isso, quanto elas aprendem. Não adianta a gente fazer um investimento público monumental, como está se cogitando aqui no PNE, e vincular 10% do PIB à educação, se nós não temos controle da qualidade desse gasto público, desse investimento público. Não adianta nada investir um volume enorme de recursos se dessa escola sai uma criança que não é analfabeta funcional. A gente precisa se preocupar com isso.
Então, nós não fizemos isso. A gente não vai ter nenhum tipo de governança nacional. Vai ficar muito mais difícil nós produzirmos cidadãos poderão mudar o nosso planeta, né? E garantir a sustentabilidade. Então, nosso propósito é um pouco esse, que é apresentar ele para vocês e também trazer essa preocupação com a qualidade do aprendizado das nossas crianças para todos os presentes, em especial para os nossos deputados que são agentes de mudança, sobretudo nesse momento. Obrigado. Agora nós passaremos para a nossa quarta entrevista, que é a comigo, bem tiver. Mila Miranda é coordenadora do Fórum de Bioeconomia da Amazônia. Bom dia a todos. É uma grande honra ser uma representante da Amazônia. Quero agradecer aqui nominalmente ao ministro Nardes, à doutora Grace, ao José, carinho no Batman. Cadê a aluna? Eu olhei para outro aluno, para o Brito, mas agradecer assim, a nossa conversa muito, honrar Deus recebesse uma grande mulher na vida de todas nós. Então, muito obrigada. Andréia Desiderati, que eu conheci em Israel, eu como irmão parlamentar e ela chefe de gabinete. E eu não tinha ideia que ela era chefe de gabinete de um deputado amigo, meu irmão, nos conhecemos em Israel. Já são quase 10 anos de amizade ininterrupta. Então, uma irmandade que nasceu no Monte Sinai. Tive que carregar ela até lá em cima. Bem, eu tenho uma apresentação, então eu trago para vocês Bioeconomia, um Oceano Verde. Não sei quantas pessoas leram o livro O Oceano Azul, Então, oportunidades, existem várias. Mas nesse painel eu já percebi que nós estamos falando muito de oportunidades e desafios, não é? Nós temos oportunidades, eu tenho fazer desafios, também oportunidades, então a gente está se convergindo aqui com uma plenitude, Então, essa coisa não é médio crer no médio, mediana, que comumente chama de medida. Nós não podemos mais tratar as coisas como médio crer. Nós não podemos mais crer no médio. Temos que crer no grande, no absoluto, na excelência, como ele disse aqui, a deputada Grace. Então, vamos ter que avançar. Por isso que eu falo em governança, constância e desenvolvimento. Porque os projetos na Amazônia, eles têm início, meio e fim, e acaba. E as populações, depois, elas ficam esperando novos projetos. Então, temos que pensar que projetos são esses e por que eles estão acontecendo dessa forma. Eu trago aqui primeiro algumas perguntas para o jornalista, Eu tenho 25 anos de comunicação, apesar de ser bem jovem. Esses 25 anos de comunicação dentro da área da Amazônia, o nome do programa era Acre-SA, depois do Amazônia SA, porque fui para a região norte. Então, eu tive contato com comunidades indígenas, comunidades variadas, das nossas populações tradicionais mais voltadas para os seringueiros, os nossos extrativistas, coletores de castanhas, coletores de sementes. Eu estou aqui com uma pulseira que eu fiz questão de colocar, é uma pulseira de açaí torrado, com um patuá na ponta. Isso aqui, no Brasil, a gente não dá valor. Chega na Europa, uma fortuna. Não é verdade? A Rosana sabe muito bem disso. Chega nos Estados Unidos, é caríssimo, todo mundo quer. Mas nós, brasileiros, muitas vezes não damos valor para os nossos produtos. Então, quanto de Amazônia existe em nós, brasileiros? Essa é uma pergunta. Eu trouxe um exercício para a gente pensar. Porque se a gente fizer uma análise muito rápida aqui, quanto você sabe da Amazônia? Quantos de vocês sabem dizer sobre território amazônico, sobre o que se produz na Amazônia, sobre quem são as populações tradicionais da Amazônia? Você sabe que 60% do território brasileiro é de floresta, de cobertura florestal amazônica? A densidade populacional é muito pequena, mas nós temos uma Amazônia riquíssima com extrema pobreza. Então, essa dicotomia, por que ela existe? Então, nós temos muitos porquês, Henrique, Rosana e Renata. Porquês, muitos porquês. Então,
Então, vai ser um exercício que eu vou deixar para cada um de vocês. Quantos de vocês entendem de Amazônia? Porque cientistas estrangeiros estão espalhados por toda a nossa região amazônica. Eles sabem muito de Amazônia, muito mais do que nós. Isso é uma verdade absoluta. Então, nós estamos no médio credo, eles estão na excelência amazônica. Pode passar. Então, eu trago. Volta só um, por favor. 60% do território brasileiro é Amazônia. 20% das espécies mundiais, fauna e flora, estão na Amazônia. O estado do Acre, de onde eu venho, né, ele possui 87% de sua floresta preservada. O que se faz, Henrique, com 87% de floresta preservada? Você tem que trabalhar com a floresta. Você não tem terra para arar. Né? Apesar de que o Acre está sobrevivendo da sua pecuária e da soja, e agora do advento do café, que explodiu no Brasil inteiro. Né? Então, a vocação do Acre, inicialmente seringueira, pecuária e agora soja e café. Mas nós temos 57% de floresta preservada, uma riqueza absurda, uma pobreza extrema. Essa dicotomia tem que ser alterada. Então, o mercado global da bioeconomia, por exemplo, ele projeta alcançar 5 bilhões de dólares em 2025. Mas sabe quem mais está fazendo bioeconomia? São Paulo. Vocês acreditam? Sim. Ótimo, mas é a Amazônia. Nós, amazônicas, nós não conhecemos o nosso potencial. Se nós não conhecemos quem somos, não sabemos o que temos, como vamos produzir? Nós mesmos. Então, nós somos meros e a gente envia a nossa matéria-prima para os outros estados produzirem. E aí, o que a gente é? Né? Nós somos. O Acre, a história do Acre, muita gente não sabe, mas o Acre enriqueceu estados brasileiros com a sua borracha. A castanha, que notadamente foi conhecida como castanha do Pará, saía de Balieira, do estado do Acre, para o porto do Pará. Quem tinha essa informação? Pode passar. Então, assim, a bioeconomia, ela tem as suas... ela é uma leque que se abre para uma biosociodiversidade, os bioinsumos da floresta, que são inúmeros, são milhares de bioinsumos, plantas, óleos, extratos, preciosidades, né? Até a folha que cai, ela pode ser usada como celulose para o papel. Nós estamos queimando celulose, ou não temos conhecimento. Bioinovação, que tem muito a ver com... quando a gente fala em bioeconomia, a gente está muito interligado aqui, né, com os 14 eixos da governança climática. Né, porque eles se encaixam no período. Né, e a biotecnologia, né, que precisa ser utilizada amplamente, né, dentro desse conhecimento que é tradicional da Amazônia, mas, por exemplo, foi através de pesquisas de vários pesquisadores, a Embrapa foi um grande advento do Brasil. Né? As pesquisas feitas pela Embrapa, elas são fundamentais para isso. Né? Então, hoje nós temos aí grandes pesquisadores, nós temos aí, além da seringueira, que faz o látex, foi descoberto por pesquisa o HBS, que é uma estrutura que regenera folículo capilar. Só que só dá em seringueira não leitosa. Ou seja, cujo leite da seringueira, ele é ralo, ele não pode ser branquinho, ele tem que ser menos leitoso. Só que o seringueiro, o que ele vai entender? Se essa seringueira não está dando um leite, uma seringa leitosa, eu vou cortar e vou plantar macaxeira, ou vou plantar café. Por quê? Porque ele não tem conhecimento que esse HBS vale uma fortuna. Então vamos lá, pode passar. E quem vem primeiro nesse cenário de bioeconomia, que tem os seus subprodutos, né, que eu falei? Vem primeiro o social, econômico, ambiental, vem primeiro o ambiental, social, econômico, vem primeiro o econômico, ambiental, social, vem primeiro o social, ambiental. O que vocês me dizem? O segundo, ambiental, social e econômico? Rapidamente, econômico, ambiental e social. E alguém disse, todos eles se convergem.
Sim, todos eles se convertem. Mas há uma coisa que eu trato muito forte dentro das palestras que a gente dá sobre dentro do Fórum de Economia da Amazônia, dentro da Câmara Técnica de Bioeconomia da Federação das Indústrias do Acre, que eu sou coordenadora também, que é, nós temos uma gênese, né? Deus criou todas as coisas para que o homem cuide dessas coisas. Então, tudo está ali, a natureza, ela vai ficar ali, mas ela precisa do homem para cuidar. Aí nós temos um homem que destrói, né? E muitas vezes por falta de conhecimento dentro da sua própria terra. Aí, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, o açaí é muito conhecido, né? Então, a produção nacional é 1,9 milhão de toneladas, né? O Pará, né? Da Carla, minha amiga Carla. O Pará da Carla. O Pará domina esse mercado. 90,4% do mercado de açaí está no Pará. Só que tem uma história aí que eu não posso falar sobre o mercado do açaí no Pará. Mas a gente conhece, né, Carla? A gente conhece. Que é da Amazônia, a gente conhece. Os demais estados da Amazônia, eles representam apenas 9,1% da produção do açaí. Só que existe um açaí que é o açaí liofilizado, açaí em pó, que nós já produzimos no Acre. E esse açaí em pó, ele tem alto teor de vitaminas, sais minerais, proteínas que podem nutrir crianças na África. Pessoas em situação de guerra. Certo? Pode passar. O bambu. Você tem ideia? O Acre, o estado do Acre, é o detentor da maior floresta nativa de bambu do mundo. Do mundo. Então, esse potencial não é explorado. Porque se você corta a toceira do bambu, ele nasce de novo. E se você não corta, a toceira madura adoece a toceira que está crescendo. Por que nós não estamos utilizando? Aí tem toda a questão da governança, da gestão dos nossos recursos madeireiros e não madeireiros. E o bambu, na verdade, ele é uma erva lastrante. E os fazendeiros, eles cortam e queimam e não querem para fazer milhares de coisas de bambu. Vou dar um exemplo rapidamente para vocês. Próximo slide. Nós temos aí, visitei uma Serra Grande na Bahia. Esse piso tem 30 anos, esse é o meu pé. Essa cama, que não é, são várias chairs long, né, que você pode vender no mercado internacional aí, feito do bambu guaba, que é um bambu gigante, feito de bambu. Isso aí, para vender lá fora, é uma fortuna. Não é? E nós temos a biomassa, que serve para você colocar até se você quiser, no seu iogurte, na sua granola. Não é? Pode passar. A copaíba é o ouro da Amazônia, rapidamente. Isso aqui é uma foto real e verídica. É assim que a copaíba do Acre é tratada. Para vocês terem uma ideia. Esse é o envasamento. Né? A Grazi, a mãe do Todd, ela recebeu um kit Amazônia. Foi assim. Né? Desse jeito. Sangue de dragão, copaíba, andiroba. E a copaíba, ela é um produto de altíssimas propriedades anti-infecciosas, né? Você pode ingerir, é anti-inflamatório natural, enfim. E está lá. O Acre tem a maior floresta de copaíba, mas não tem produção. Certo? Então, vamos concluir, né? Rapidamente. Então, são os desafios, né? O estado do Amazonas, ele possui 300 mil pessoas vivendo em extrema pobreza, certo? O estado do Amazonas é um estado riquíssimo, recebe recursos internacionais. Nós temos ali a Zona Franca de Manaus, nós temos ali o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, nós ainda temos pessoas vivendo em extrema pobreza. A Amazônia não era mais separada. Nós temos a maior riqueza florestal versus pobreza social. O Acre possui uma taxa de pobreza de 51%. Está entre os 3 estados mais pobres da federação, com 87% de floresta preservada. E aí a gente faz um parâmetro aqui rapidamente, que é o nosso fechamento. E aí vocês vão ver aqui, a Amazônia brasileira ela tem 60% da cobertura florestal, certo? A Amazônia brasileira ela tem aproximadamente 6,7 milhões de quilômetros quadrados, ok? Ok.
Israel tem 60% de território desértico. O tamanho de Israel, 22.072 quilômetros quadrados. Nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de quilômetros quadrados. Pode pensar. O que o Estado de Israel fez em menos de 40 anos? Ele tem só 20% de área para cultivo. Então, ele dessalinizou sua água, ele criou uma governança estratégica dentro de um desafio que existe. Eu preciso de água para beber, eu preciso arar a terra, eu preciso colocar água nessa terra e eu preciso dar água para a população. Então, a maior rede de dessalinização que existe no planeta está em Israel, um estado de 22.000 quilômetros quadrados. Então, esse estado demonstra que nós precisamos lembrar lá na frente quanto de Amazônia existe em nós, quanto de Israel existe nesse povo, quanto eles conhecem de si mesmos, para saberem quais os desafios que eles têm, que soluções eles têm que encontrar. Então, são essas soluções que nós temos que fazer esse exercício. E eu, como nascida e criada no Acre, neta de seringueiro, né, de comer açaí com farinha, eu sei muito bem o valor nutricional que tem, a importância da macaxeira, que não tem mais cultivo, porque estão colocando a macaxeira para o café. E por fim, gente, dizer para vocês que todos esses dados, né, a gente tem o Fórum de Economia, pode passar, eu quero agradecer muito, dizer que nós trabalhamos com muitos projetos na Amazônia, né, mas temos uma dificuldade muito grande de colocar esses projetos em prática. Então, vamos usar o benchmark de Israel, né? Quando você visita um outro estado, o estado de Israel, e você vê o que eles fazem, né, com aquela terra tão árida, ver tantas flores, uma exportação gigante de frutos, sabe? Que nós estamos fazendo. Um território tão gigante, né? Então, seria esse o exercício, né? Nós temos um oceano verde. Precisamos nós sabermos dele, cuidarmos dele, porque ele é nosso. Não pertence a mais ninguém. Muito obrigada. Queridos, nós já temos o nosso tempo praticamente esgotado. Na mesma ordem, do Renato, presidente da Rede de Governança Climática e Sustentabilidade, aos agradecimentos. Eu acredito que este evento, né, que é apenas a primeira edição, vai repercutir em todo o território nacional com excelência. Tivemos aí quase 600 inscrições para a primeira edição, que já representa um grande sucesso. Tivemos aqui, né, além das inscrições do deputado, grandes painelistas que eu tive a honra de poder compor, e agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui presentes. Fico muito grata a cada um de vocês pela oportunidade de estar juntos com um propósito